Meu nome é João Belchior, tenho o nickname Jolidog no Paulo.org e muitos outros sítios de internet. Há pouco tempo criei uma marca minha, que é o Fidibico. De resto, a minha formação é design gráfico, entretanto, design de cara web. E há uns anos atrás encontrei o Drupal e achei que era uma coisa de investir e que se adaptava também ao que eu queria fazer. Tinha flexibilidade suficiente para eu conseguir criar os meus temas nos sites. Entretanto, hoje vou falar de Responsive Web Design. Se calhar estão aqui a achar que escolhi aqui uma coisa um bocadinho fininha por aqui. Isto é o equivalente a uma vista de telemóvel. Neste momento estamos a ver 320 pixels de largura. Aproveitei para procurar uma apresentação ir crescendo com a largura dos ecrãs. E podemos então avançar. No ano 2000, este senhor John Alsop escreveu um artigo no site da Lista Apart, não sei se alguém aqui conhece, que chamou-lhe o Down of Web Design, em que ele falava da questão de os designers que estavam a vir na altura do lado gráfico e que estavam restritos ao tamanho das páginas, ao tamanho dos posters, etc. Então, ao fim e ao cabo, ao tamanho do papel, e que não se sentiam confortáveis a trabalhar num espaço quase infinito da página web, principalmente na vertical. Nessa altura, estávamos Internet Explorer 6 a sair, com o Windows XP, etc. Houve uma série de anos em que os browsers estiveram praticamente parados. Mais para a frente lá começaram a aparecer Firefox, outros browsers a forçar os standards para a frente, e só então em 2010 é que começaram a aparecer as ferramentas que nos possibilitam adaptar os conteúdos aos vários formatos de ecrã. No início de 2010, no evento Apart em Seattle, vários designers já estavam a brincar com as media queries em CSS3, tinham saído há relativamente pouco tempo, e este senhor Ethan Marcotte escreveu depois um artigo em que deu o termo de Responsive Web Design e tornou-a, passou de ser uma brincadeira com layouts para ser realmente uma forma de pensar o design na web. Portanto, ele escreveu este artigo em maio de 2010. O que é o ser responsive? O responsive temos, ao fim e ao cabo, é adaptar o conteúdo aos vários tipos de ecrãs que existem. Cada vez são mais. Não se sabe o que é que vem a seguir. Aparecem aparelhos como o iPad, que vai revolucionar esta forma de pensar. Não é nem um telemóvel, não é um computador, não tem desktop. O que é aquilo? É uma coisa nova realmente. E entretanto, o que é que são as ferramentas de ser então um design responsive? Temos layouts e grelhas flexíveis, temos de ter imagens fluidas, mas mais à frente vamos falar de o que é que isso implica para os vários diferentes aparelhos, e usar os CSS3, os media queries. Isto então porquê? Porque é que começou a se dar a trabalho realmente fazer isto? O site adapta-se ao contexto em que o utilizador está. O utilizador pode estar a consultar o site no seu telemóvel, como pode estar a consultar no seu desktop. Isso não quer dizer que queira ter experiências diferentes. Às vezes pode acontecer, outras vezes não. Portanto, temos de ter atenção a isso. Os mobiles e as tablets estão cada vez mais. As vendas estão a disparar, já são muito mais que os desktops. E é a questão de nós não sabemos o que é que aí vem. Portanto, os designs têm que ser construídos de uma forma de adaptarem-se a tudo o que possa vir a aparecer. Depois há uns quantos mitos que tenho aqui para vocês verem. Portanto, há a ideia que os utilizadores que estão num telemóvel estão com pressa, querem ver as coisas rapidamente, querem aceder aos conteúdos rápidos e querem se despachar, e portanto tem que ser uma experiência feita de propósito para aqueles utilizadores.
Eu pergunto se alguém aqui ainda usa o protocolo WAP. Foi criado para isso. Será por isso que és sobre estes modelos mais tarde? E a questão é que esse conceito dessa divisão entre o que é mobile e o que é desktop está rapidamente a ser ultrapassado. Não sei se viram o evento da Apple, agora o último que houve em São Francisco, em que a Apple relegou o desktop a apenas mais um aparelho com o iCloud e deixou de ser mais que os outros, passou a ser mais um. E a questão é que há muita gente que já só tem iPads, já só tem os telemóveis para acessar a web e já não tem um computador grande em casa com um ecrã grande. As questões das velocidades já não se colocam. Acho que qualquer pessoa que realmente queira aceder à internet nos seus telemóveis é porque tem velocidades realmente aceitáveis, tem velocidades 3G, etc. E depois há a questão de o CSS3 ainda não está pronto, ainda não se pode usar e não há suporte, etc. A questão é que, não sei se sabem, o CSS 2.1 foi finalizado agora esta semana. Portanto, para quem acha isso, podem começar a utilizar, divirtam-se. E nós encontramos em 2020, quando o CSS 3 provavelmente estará concluído. Pronto, isto é mais uma chega de dizer como. Esta metodologia há que repensar os conteúdos. Portanto, pensar primeiro nos aparelhos mais pequenos, forçar à escolha de realmente os conteúdos, o que é importante, não encher os sites de tralha, que muitas vezes estão lá só para ocupar espaço. Pensar nas grelhas, para aqueles que, se senhor, ainda não querem ter uma flexibilidade total, existe já métodos de ter grelhas rígidas, mas que se adaptam aos vários, têm limites de ecrãs e daí passam para a outra seguinte. Tenho aqui o exemplo do Less Framework, que já usei em vários sites. E depois tem a questão de criar grelhas realmente totalmente flexíveis. Deixei aqui um exemplo do que o Ethan Marcotte escreveu no list apart. Imagens e vídeos conseguem ser fluidos, mesmo os vídeos em flash e HTML5, etc. Basta definir a largura máxima como 100% e a partir daí eles adaptam só ao conteúdo onde estão. Claro, temos o nosso amigo Internet Explorer, o 6 já não se fala nele, mas o 7 ainda tem alguns problemas a escalar imagens, mas há formas de lidar com isso, com JavaScript também, mas também é só em imagens que realmente justificam, imagens que tenham texto, são problemáticas, outras fotos, etc. não se coloca assim tanto. Media Queries, deixei aqui uma lista de onde é que já são suportadas. O Internet Explorer 9 já suporta também. Para os browsers que estão para trás, existem soluções de JavaScript. O primeiro link é uma solução realmente algo pesada de JavaScript. Tenta implementar todas as regras de Media Queries nos browsers antigos. Pode às vezes ter conflitos com a forma como se escreve o site. E tem uma mais simples que é o Respawn.js, que apenas trata das larguras dos ecrãs. É uma solução viável para a maior parte dos casos. Deixei aqui alguns exemplos, links, pus também o meu site e os outros são sites de referência. Já devem ter passado por eles algumas vezes. Outros recursos. Temos esse primeiro livro que foi o Ethan Marcotte que escreveu. É um livro muito acessível, muito barato até. Li o livro numa noite, são 150 páginas e a pessoa é fantástica. E é muito bom para a pessoa se contextualizar e perceber melhor o que é que estamos a falar. O que está em baixo também, o Andy Clark escreveu este livro já mais uns meses atrás. Também é muito longo, mas aborda também outras questões como CSS3 e mais aprofundadamente, sem ser só as media queries. A questão em Drupal. O que é que existe soluções? Não existe grande coisa. Não existe grande coisa neste momento. A Drupal 8 Design Initiative está a ser trabalhada nesse sentido, mas isso só guardamos para ela daqui a 2 anos. Eu normalmente tenho usado a Mothership, porque arrasa com o que o Drupal debita em termos de markup e dá-me
clean slate para trabalhar. Mas acho que eu ainda não experimentei, sinceramente. O Mega Team acho que está a adaptar coisas de responsive design, rapidamente acho que nas suas versões 3, mas penso que usa a 960 Grid System, mas de uma forma flexível. Sinceramente ainda não experimentei, não posso dizer muitas questões. E é isso. Tenho mais uma questão que eu gostava de falar. Há casos em que, obviamente, se justifica ter um site diferente, entre mobile e desktop. Realmente há. A partir do momento em que se começa a ter tabelas, formulários, etc., justifica-se ter sites diferentes. Mas isso não é uma desculpa para não utilizar o Responsive Web Design. Pode-se simplesmente dizer que o site adapta-se ao facto da pessoa virar o seu telemóvel em landscape ou portrait. Estamos a falar de 320 para 480 pixels, na maior parte dos casos. Isso faz diferença. Temos a questão do iPhone 4, que nos duplica os DPIs, permite utilizar imagens com muito mais pormenor, mas isso também tem que ser chamadas com media queries. Portanto, isso também é responsivo. Muda a plataforma, muda os nossos CSS. Eu acho que também a pessoa pode sempre, no seu desktop, pessoal que tem um iMac com quase 3000 pixels de largura, pode começar de outra forma o pessoal que está numa tablet com 800 pixels. Portanto, há sempre justificação realmente para usar estas metodologias. Isto é uma metodologia que começa logo na fase de design e que junta rapidamente os designers com os developers. Ou seja, tem que ser a própria equipa, ou quem esteja a trabalhar no site tem que estar consciente disto e tem que ser o mais cedo possível começar, o pessoal que está a criar os temas, começar a pegar no design, começar a adaptá-lo, mesmo que seja mockups diretamente nos browsers, e começar a ver o que é que acontece aqui, o que é que acontece ali, ver quando é que as coisas fluem, decidir o que é que desaparece ou não, porque efetivamente há situações em que pode desaparecer elementos. O pessoal gosta muito de usar o Display None. Sim senhora, Display None, o CSS é giro porque a coisa desaparece, mas a questão é que desaparece mesmo. Os browsers, por simplesmente, não carregam aquela informação. Há outras formas dos elementos estarem visíveis, mas estão lá, existem mesmo para quem tenha outro tipo de browsers, como por exemplo, o pessoal com acessibilidades, browsers de voz alta, etc. Mas pronto, não sei o que é que têm de questões ou dúvidas que queiram colocar. Isto é um bocadinho muda um bocadinho a ideia. Pegando um pouco naquilo que tu disseste agora do Display None, os motores de busca, como é que reagem a isso? Imagina que tens uma página com um conteúdo X, depois mudas e sacas não sei quanto conteúdo, em Lipex ou uma coisa que depois vais procurar no dispositivo já não está lá. Bem engraçado porque não é se é um static file que está com o Display None, o browser não vai carregar, logo o motor de busca também não vai carregar. Mas então o motor de busca, ele segue o modelo de browser ou é... O motor de busca, o motor de busca no fundo é... Eu não sei se acho que nem browser, só o protocolo HTTP. O Google há tempos fez de propósito para não carregar coisas que estavam com Display None. Ou seja, se tinhas, por exemplo, tinhas um site que comercializava qualquer coisa e em Display None tinhas uma série de carradas de keywords que tinham, teoricamente, puxar mais SEO para o site. O Google fez de propósito para ignorar isso e para não permitir esse estudo. Então, o que está a ser usado, por exemplo, para substituição de flash. Quando as pessoas querem substituir o flash, estão a usar o Display None, à partida. Há uma framework. Tens soluções de fallback. Sim, o JavaScript, há soluções de JavaScript que identificam se o browser suporta ou não esse flash. Mas lá está, para a metodologia de indexação usava-se essa framework, não me recordo agora o nome, esse JavaScript, uma biblioteca, não é framework, que substitua esse conteúdo caso o browser não. A indexação de flash é mais complexo, que tipicamente o flash não permite indexação. Mas eles usavam tipo, porque não existe. Só se forneceres metadata lá nas tags. Mas aqui a questão é, eu não faço ideia realmente como é que os crawlers leem CSS3. Não faço ideia se vão chamar os multiqueries ou não. Aqui a questão é, há duas abordagens nisto. É começar pelo mobile, definir realmente qual é o conteúdo essencial. A partir desse momento, o URL é sempre o mesmo. Portanto, o conteúdo essencial está lá, está presente. Eles indexam sempre pelo menos esse.
Efetivamente não sei se vão carregar blocos que estejam com display nano, mais certo é não carregar, e como o Paulo está a falar, essa parte eles não estão à frente. Mas como disse, há formas disso lá estar e não estar visualmente presente. Mas está lá em markup. Colocas os valores negativos, não é? Tiras da... Não, é fazer tem uns clipes define-se tudo, fica tudo com um pixel de altura, depois dás uma margem negativa de um pixel e aquele elemento efetivamente desaparece. Fica com magia. assim, Isso acaba por ser um workaround, não é propriamente uma solução. Senão entramos nos CSS, ou seja, estamos ali com manipulações para esconder conteúdos e acaba sim, por ser muito tens vantajoso. que dar obviamente uma classe que é chamada em determinada altura no CSS e que faz isso. Eu uso a HTML5 boilerplate, Tem que tem o element invisible, tem o element unfocus, focusable, que pode, quando fazes exportar, Isso acaba por facilitar o sim, tens muitas coisas dessas. Isto eu aqui estou a assumir que o pessoal usa alguma forma de resets aos browsers, porque... Sim, normalmente é uma prática, aquela algum reset. Agora a questão é qual? O HTML5 boilerplate, ou outros boilerplates que existem, já nos dão muitas classes desse tipo. Muitas não, mas não estou a falar de ter um framework de CSS por trás com grid systems, nada disso. É simplesmente faz uns resets a todos os elementos nos vários browsers e põe-os todos iguais para a partir daí conseguires. O box model do novo já, o IE novo já respeita, já é idêntico ao box model de CSS, já é idêntico ao do Firefox, a interpretação, o espaciamento. Sim, o box model já consegue chamá-lo. Não, havia sempre diferença, por causa do resetting, é necessário. Cada um interpretava diferente o box model. Sim. Um dizia que o espaciamento padding é um espaço diferente Sim. no Firefox. No IE9 eles já respeitam idêntico ao Firefox e Safari. E a nova já suporta a maior parte de... Sim, o IE9 O resetting em si já não existe essa necessidade. O IE9 já é um browser bastante bom. O É resetting chato ser isto. torna-se A questão que eu vinha colocar também era acerca das imagens que tu disseste, que agora já temos displays, não 72 dpi, mas já a maior, 300, que é... agora vou ter o dobro do conteúdo, em termos média, quer dizer, vou ter uma imagem, uma resolução de 72, vou ter uma imagem a 300, ou vou só ter uma imagem a 300 e depois... Aqui estamos a falar de logotipos, coisas desse tipo, de principais do site, em que realmente podes definir Mas isso. imagina que queres adaptar o site a um tablet, a um telemóvel e queres adaptar também os conteúdos, não só a grid. Os conteúdos vão ter imagens, vão ter uma determinada dimensão. Isso exige, em nível de esforço, duplicação desses conteúdos. Normalmente o que está a ser feito assim é duplicar os assets, ou seja, tens uma imagem e a imagem underscore 2. Sim, ou é tem outro também. Mas isso acaba por se trazer um custo bastante elevado a quem está a desenvolver. Por outro lado, se usares sempre maior, os gajos de telemóvel têm que estar sempre a fazer logo imagens muito maiores e com mais tempo. E não existe uma forma de contornar isso? Não sei se é 3. O que existe... Usar o maior parece uma melhor Existem formas, existem alguns o custo menor nesse caso. Tu tens que ter sempre duas imagens no back-end, um mais pequeno que o outro. E nesse nível o modo image cache no Drupal pode resolver isso, simplesmente. Sim, no Drupal ainda não, ainda se está a trabalhar para implementar isso. O Drupal é como tem suporte para HTML5, basicamente. Sim, mas aqui não tem nada a ver com o HTML5, aqui tem a ver com teres um módulo que consiga tratar disso, que implementa alguns scripts JavaScript que existem, que varrem todo o conteúdo do site e tudo o que for imagens. Aliás, O image cache faz isso. O image cache apresenta-te a imagem que quiseres. Ele trata-te, faz uma redução a 300 para uma de 72. Sim, claro. No fundo ele cria, A questão é que várias imagens uma no tag tamanho. image e é essa que apareceu no markup. Não é conforme estás num telemóvel ele dá-te uma ou estás num desktop dá-te outra. Eu depois tenho que identificar isso com o JavaScript, qual é o cliente que está a pedir. E usávamos a imagem para a dimensão correta. Nesse caso já resolvia a duplicação, ou seja, o próprio Drupal encarregava-se de redimensionar as imagens todas para o formato que se queria. Era isso que eu ia dizer. Mas também não ser mais polícia com papo. Não brinco de pessoa a colocar uma imagem nova porque vir ao telemóvel ao contrário. Pois.
Ou seja, defini-se a partir de não sei quantos pixels para baixo, levam esta. Não sei quantos pixels para cima, levam esta. Sim, mas cada vez que rodas, fazes jogar imagens. Não, carregas. Pode ser preciso uma imagem para Sim, pronto, mas não se esqueçam que isto permite que o pessoal que está no desktop redimensionar o browser e ele sai da data segunda. Não é só essas situações de cada vez que muda-se o display, mas cada vez que faz isso está a coisa JavaScript. Por isso imagina, enquanto a malta está a passar nos vários pixels, o JavaScript está a ser chamado de base. E no Chrome é pior. Se tipo também tiver assim, se aumentar, Mas basta fazer um sai claro. acho que é pá, Mas o Firefox começa a picar e arrastas, ele só calcula uma vez. Mas o Chrome calcula pixel a pixel. Está em tempo real, então se tiveres a fazer JavaScript a responder à largura do Windows, também podes calcular, se for o Chrome ignoras isso e dás um delay, esperas um bocadinho para ver se para. Em termos práticos, essa identificação é feita no CSS ou nas TPLs? Isto é tudo no CSS. Sim, eu de propósito não falei disso muito aqui do CSS3, porque efetivamente queríamos passar mais a ideia de isto é toda uma metodologia e não só estar lá em mini pairs e estar despachado do Zoom. As mini pairs calculam largura de ecrã, portrait landscape, mas só ainda o iPad é que dá essa informação. Calculam os DPIs. WebKit, por favor. Não, WebKit, mas só mesmo o iPhone nos dá essa informação. Você pode ter Lancer? Não, ainda não. Só o iOS 5 que deve dar. Não é só a nível do WebKit, é a nível mesmo do browser. Sim, mas o isto Chrome é baseado no WebKit também. Sim. E também as questão Sim. além de ser largura máxima do device, largura máxima do ecrã, do viewport, são coisas diferentes. Isso pode permitir, se tu tivesse um ecrã gigante, dá-te aquele site que acabou-se a conversa, mesmo que tu redimensiones aquilo que vês. E para além disso, pode fazer combinações. Pode fazer combinações e dizer, se for maior que 480 pixels e menor que 768, dá nisto. Por isso é uma coisa de. Há muitos artigos a falar disso, realmente, não sei, acho que tem alguns que falam disso. Pronto. E apesar de tudo, o livro do Responsible Design agora tem promoção, por isso. E para quem tiver um iPad, o livro em EPUB vai com vídeos integrados. Mas em todo caso, a mim parece que em termos de evolução continuamos com os velhos problemas, ou seja, sempre dificuldades em conseguir adotar diferentes sistemas. Mesmo antes das media queries, nós tínhamos as style sheets alternativas. Sim, que era o tipo de handheld, print, etc. Sim. E no fundo o conceito acaba por ser um bocadinho o mesmo, um bocadinho mais evoluído dentro do próprio CSS. Sim, melhor também. Exatamente. Tu também podes ser media queries que se referem a print por aí fora. Isto não resolve o problema da pessoa realmente decidir o que é que quer dar aos utilizadores e em contexto. Portanto, essa parte isto não resolve. Agora, se pensarem que a esmagadora maioria dos sites são blogs e sites pessoas, esses adaptarem-se a pessoa realmente. E até das frameworks que já existem, o trabalho fica um bocadinho mais facilitado. Qual é a porcentagem de utilizadores que atualmente pode usufruir desta metodologia? Porque, ao fim e ao cabo, métricas ainda não conheço. Não tenho métricas, Segundo o que eu já vi, a semana passada, só do IE6 ainda há 14% a usar. Sim. IE6, acho que é menos. Em Imagino Portugal, que seja muita gente Portugal é a escritores que não verão atualizar o sistema. Bom, se calhar é capaz de ser 10, 12% por causa da Ásia e da América Sim, do Sul, que é onde tem a maior Na China há montes de IE6, mas de qualquer maneira, com a força de updateness do Windows, o IE9 deve começar a substituir. Se dá para consultar no site da Mas aqui a questão é também, quando é que estamos a fazer os sites, a questão é nós sabemos que isto está a evoluir, que toda a gente está a mudar, que cada vez há mais utilizadores. Vamos dar uma ideia de. A questão é, ainda faz sentido otimizar
E a 6 não. E 6 não. Se tivesse a Isso é desotimizar. construir um site para a Ásia e para a China. Mas só utilizar até que ponto que isto implementar, até Eu não sei se este conceito também ajuda a contornar essa situação, de simplificar o design de tal forma que... Não, aqui a única coisa que ajuda é aquele JavaScript em que tu chamas o IE7, podes só dar esses JavaScripts ao IE7 ou ao IE8 e eles conseguem brincar com essa coisa. Isso simplesmente ajuda porque é que esse JavaScript existe? Porque se a ideia é tu começar a fazer do mobile para a frente, do mais pequeno para o maior, se não tiveres esse JavaScript ativo, a malta que vê o site no IE7 ou no IE8 vê o site pequenino e com os conteúdos que o utilizador está Não é digital. Sinceramente, acho que não compensa estar, mesmo para IE7 ou 8 ainda a fazer. O IE10 vai sair este ano, ou seja, o tempo de realize de cada browser diminuiu bastante. O Chrome já vai no 11, o Firefox vai ser o 5. Mas como o João já no início indicou, Não, já pode ser. IE6 Já se consegue surfar muito bem. Mas ainda, Sim, claro, mas... ainda causa muitos problemas. Eu acho que não justifica o trabalho que se tem com pequenos eggs a resolver problemas que se tem. Eu acho que aí se devia inserir outro tipo de filosofia que... Se calhar alertar o utilizador a atualizar o browser com uma Mas notificação mais... assim, há pessoal que não consegue atualizar, ou seja, está no Empresas, sistema principalmente. tem os sistemas fechados, não consegue atualizar. E esse é o principal problema, que nunca mais vais conseguir convencê-los, olha, vai lá atualizar. Mas há maneiras de desenvolver sites em... Basicamente a filosofia é layer by layer, onde tu tens o conteúdo e metes o que é essencial. Depois metes CSS, o que é essencial, com tudo com fallbacks para... Se o IE7 não conseguir ler alguma coisa, vai ler uma coisa menos boa. Isso também é um trabalho extra que acabas por ter no desenvolvimento e ninguém vai estar... Mas, ou seja, o que eu acho que é importante... Não é preciso toda a gente ter tudo igual. Exatamente. O que é importante difundir isso mesmo. Nem todos os browsers não precisam ter tudo igual. Aliás, há um site que é... do every websites need to be experienced the same in every browser? Nem faz sentido estar tudo igual, porque mediante os dispositivos... Conforme o browser tens um nome. João, foi isso que conseguimos ter. Mas tens razão desse aspecto, não faz sentido estar tudo igual, mediante os dispositivos, os conteúdos têm que se adaptar. Exatamente. Ninguém vai ler... Ou seja, mas tudo o que é developer tem sempre a ideia de designers também. Sempre a ideia de isto tem que, eu desenho isto tem que ficar igualzinho, seria 6 ou não sei. E depois nós damos horas a otimizar. E esse trabalho que eu digo que acaba por fazer uma coisa. E esse aí. Drupal full flash. Olha, ele também está a conseguir, está a ver isto com Falar em flash... Depois precisa de algum Essa máquina suporta flash, não é? Sim, certeza. Não posso. Isto é a junção no Firefox 4 Eu sei que existe Nope, olha, o 8, estamos bem. Nope. Não, este é o 8. E agora posso ser por aqui. Quer dizer, Isto é o 9, isto é o 9. Peço desculpa, a minha mulher atualizou o browser. E eu não trabalho neste computador. 12. Não acontece assim. Só fica, limita-se por ali. Só que está Exato, primeiro aparece um novo. Depois conseguem no over aparecer mais de trás. Depois conseguem no over aparecer mais de trás com coração. Depois conseguem na seleção. O autor
design, o Andy Floric, produziu uma style sheet semelhante à ideia do print, em que ele dá sempre aquela style sheet e só aquele ao Internet Explorer 6. A pessoa recebe, está lá os conteúdos todos, as coisas têm um tipo de letra bonitinho, estão arranjadas, etc. Mas não há imagens, não há nada. Uma coisa fica produzido. É um facto. Está lá o conteúdo, está lá o conteúdo. Querem mais? Versão light. Exatamente, querem mais? Mudem de ordem. Pronto, pode-se começar a fazer isso com a Internet Explorer 7. Acho que Eu prefiro adotar só uma notificação a dizer que o site poderá não ficar naquele browser totalmente. Acho que é uma forma mais simples. O que defende esta utilização para este suporte a dar, que se não está de feliz, é mesmo assim, excelente. Eles nem sabem se estão a perder as posições. Ou metes completamente um século. Estão focalizados no futuro, estão focalizados em. A maior parte dos clientes começam a crescer com iPads e com browsers modernos, por isso. Cada vez menos se vai experienciar isso de eu quero que isto fique bem nos dois. E repara, para isso mudar, toda a gente tem que mudar. Os designers, ou seja, se ninguém começa a fazer isso, vamos continuar mais uns anos a suportar. E pronto, deixa-me deixar agora as pessoas fazer aqui hoje. Agora não tenho resultado. Posso mostrar o meu site em que. Mas agora, Alexandre, o Paulo, mas pronto, posso exemplificar aqui com o meu site, se quiserem ver, quando se passa para aqui, ele adapta. Muda de cozinha e tudo. Não sei porque é que não estão estas imagens a carregar, porque eu ontem às 5 da manhã que acabei isto. E se por acaso os móveis começam a ir para onde? Aquilo quanto mais pequena é a casa, pior é. É assim. A imagem total. Quando a casa não diz que Este ainda tem também. Pronto. Sim. Agora já sei o que Não, as imagens são cada uma Mas o que é tem que 4 muda? imagens, sim. É o 320. Muda a imagem que Isto é o tamanho do 320. Sim, esta imagem Não, já está de tem cima. uma 320. É less É premium. o Lester, Sim. é isso. Vai agradecer o site, eu para dar O único problema, realmente isso está bastante interessante, funciona bem. O problema é se aparece outro dispositivo de outra dimensão assim, e mais tem que acrescentar mais uma jornada. Mas isso eu depois apenas só nessa altura, Paulo, não te preocupes, não te inquietes. Desde que eu seja usado para desenvolver. Claro, que não me prenda, não é? Vamos ver se acertei. Sim. Eu acho que a pessoa também Os Information Architects, não sei se conhecem este site. Este tem outra funcionalidade. Este como veem, muda cá em cima completamente o barra. A opção de língua que começa deste lado passa lá para cima. O search que está cá no fundo também salta lá para cima. Pronto, dá para fazer assim estas brincadeiras, se bem que ter atenção que isto não é Drupal, eles fizeram isto, é programado isto de outra forma. WordPress. E agora que não sei se eles ainda estão a usar assim. Eles tinham esse tema a ver. Pronto, e aqui entretanto muda o menu para outros browsers, muda o menu para os select boxes. Eles optam por responder por completo. Isto dá para visualizar os vossos aparelhos. Normalmente aparece um bocadinho mais fácil. Ok. Tens que há menu. Pronto. Como solução. Vamos fechar. E há muitos